Olá, crianças! A história de hoje se chama Investigadores da Bíblia. O verso para decorar está no livro de Atos, capítulo 17, verso 11, e diz: Os bereanos receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras. A mensagem é: adoro a Deus quando estudo minha Bíblia todos os dias. Você gostaria de ser um investigador da Bíblia? Descobrir novas ideias e informações? Na história de hoje, vamos aprender sobre pessoas que investigavam a Bíblia para saber se Paulo estava certo. Jesus tinha dado uma missão especial a Paulo. O chamou para ser apóstolo. Seu trabalho era contar a história de Jesus primeiro aos judeus, depois a todos os outros que não eram judeus. Paulo viajava bastante. Quando chegava em uma nova cidade, ia primeiro à sinagoga, à igreja. Pelas Escrituras, ele mostrava aos judeus que Jesus era o Messias. Depois, Paulo contava a eles como tinha se tornado cristão. Quando ele chegou à cidade de Tessalônica, alguns judeus e uma porção de gentios creram no que ele dizia, e muitas pessoas se tornaram cristãs. Os judeus que não criam em Jesus ficaram com inveja, queriam se livrar de Paulo, mas precisavam de ajuda para o seu plano. Então, foram à praça do mercado, onde se reuniam as pessoas que não tinham o que fazer. Ali, encontraram alguns que gostavam de confusão. Paulo e seu companheiro de viagem, Silas, estavam na casa de um homem chamado Jason. Os perturbadores, liderados pelos judeus, foram até a casa de Jason. Mas Paulo e Silas não estavam lá. E eles arrastaram Jason e alguns outros para o tribunal. Os judeus disseram que Paulo e Silas estavam desobedecendo a lei romana por declararem que Jesus era rei. Afirmaram também que Jason deveria ser punido porque Paulo e Silas estavam na casa dele. Os oficiais acreditaram na multidão e forçaram Jason a pagar uma multa. A multidão não conseguiu encontrar Paulo e Silas e, naquela noite, os enviaram para outra cidade chamada Bereia. Como de costume, Paulo e Silas foram diretamente para a sinagoga. Os habitantes de Bereia, chamados bereanos, foram mais bondosos com eles do que o povo de Tessalônica. Eles ouviam atentamente o que Paulo dizia. Depois de ouvirem tudo, examinavam as Escrituras por eles mesmos. Queriam estar seguros de que Paulo estava dizendo a verdade. Depois de estudar, creram e se tornaram cristãos. Mesmo depois de se tornarem cristãos, eles ainda estudavam cada dia. E estudavam não só porque estavam curiosos, mas porque queriam aprender mais sobre Jesus. Anjos permaneciam ao lado deles para ajudá-los a compreender o que estavam lendo. Quando alguns dos judeus de Tessalônica souberam que Paulo e Silas estavam em Bereia, foram atrás deles. Eles encontraram a mesma espécie de perturbadores ali e começaram outro tumulto. Mas os cristãos bereanos enviaram Paulo para a cidade de Atenas. Ali, ele estaria a salvo. Silas e Timóteo permaneceram na cidade para ajudar os bereanos a aprenderem mais sobre Jesus. E alguns dos novos crentes bereanos foram com Paulo. Quando eles chegaram em Atenas, Paulo os enviou de volta a Bereia. Pediu que levassem uma mensagem a seus amigos. Ele desejava que Timóteo e Silas se encontrassem com ele quando terminassem seu trabalho. Os bereanos continuaram a examinar as Escrituras. Eles queriam saber mais sobre Deus, queriam aprender mais sobre Jesus. Jesus nos convida a estudar a Bíblia todos os dias. Ele quer que aprendamos mais de sua palavra. Ao lermos as Escrituras, ele nos ajudará a entendê-las. Apenas peça, pois ele deseja que você o conheça melhor.